Boa noite. Tudo bem, Michele? Tá sumida, hein? Vamos aguardar chegar um pouquinho mais de gente ou a gente começa? O que você acha? Acho que eu vou começar logo, né? Vamos lá. Então, eu pensei em fazer essa live sobre relacionamentos amorosos, não para falar propriamente de teoria psicológicas, etc., né? Mas para a gente falar um pouco sobre a dinâmica desses relacionamentos. Quando eu falo em relacionamento amoroso, eu não falo só em relacionamento amoroso de homem e mulher. Tá? Eu vou falar um pouco sobre homens e mulheres, mas relacionamentos amorosos incluem também os relacionamentos entre homossexuais, né? Pessoas que gostam do mesmo sexo. Serve para os dois lados, tá? Mas vamos falar um pouquinho da nossa infância de novo, porque as coisinhas todas das nossas vidas começam lá, né? O que acontece com as nossas vidinhas quando nós somos crianças, o que acontece quando os pais, os parentes, né, começam a ensinar os nossos primeiros passos na nossa vidinha afetiva. Primeiro eu vou falar um pouco das meninas, né? As meninas geralmente são consideradas seres mais afetivos, são vistas de uma forma mais frágil, até hoje, né? Nós não podemos negar que nós vivemos num mundo machista, até hoje. Então, se vocês prestarem atenção, por exemplo, quando uma criança, que é uma menina, chora, todo mundo fica, tadinha, o que ela tem? Coloca no colo, né? Agora, se for um menino, para de chorar, coisa feia, menino não chora, né? As duas, né? Tanto os meninos como as meninas, as duas crianças, sofrem. Por quê? Primeiro, né? A menina é acostumada a se expressar. Ela pode chorar, ela pode sofrer, ela tem o direito de ter sentimentos. Ela pode e deve ser afetiva, é bonitinho, né? Os meninos não. Aos meninos se cobra o quê? Serem, desde pequenininhos, machos. Pior que é, não chore. Não chore porque isso é coisa de mariquinha. Isso existe até hoje, gente. Eu atendo crianças, eu sei disso. Eu vejo isso até hoje, né? Até hoje, as meninas são ensinadas a um dia acharem o tal do príncipe encantado. As histórias dos contos de fada, todas elas, se bem que hoje em dia está mudando muita coisa. Nós já temos Frozen, né? Se vocês conhecem. Já temos aquela heroína que é ruivinha, agora eu esqueci o nome dela, que era uma princesa que ela se nega a se casar com a Valente, né? Temos a Malévola, que conta uma história muito interessante de amor, né, de uma bruxa por um desafeto, né? Priscila está dizendo que a Disney atrapalhou. Não, Priscila, não é a Disney. Essas histórias já fazem muito tempo, né? Não é da Disney, já tem muitos anos. Na realidade, essas histórias remetem aos irmãos Grimm, lá atrás. Os contos de fada, quer dizer, os contos de fadas originais, na verdade, eles não foram feitos para as crianças. Tá? Os contos de fadas não terminavam com histórias felizes. Isso é uma coisa que eu pretendo, inclusive, fazer uma outra live para contar e abordar sobre contos de fada,
que é uma coisa que o Jung, né, o pessoal junguiano, aliás, gosta muito de falar sobre contos de fada. E existe um livro que se chama Mulheres que Correm com os Lobos e que fala de vários contos, né, que geralmente não tem lá os seus finais felizes, né, e abordam questões da feminilidade, de como a mulher se coloca no mundo, enfim, é muito interessante. Mas isso eu vou deixar para uma outra hora. Vamos voltar aos contos de fadas das princesas. Então, né? As princesas que tinham que ter um príncipe. Então, as meninas ficavam encantadas com essa história, né? Um dia eu quero encontrar o meu príncipe encantado. Um dia eu quero me casar, eu quero ter a minha casa. E essa coisa sempre incentivada pela mãe, pela família, casar, ter filhos. Raramente você vê uma criança, uma menina, né, ser incentivada a cuidar da vida dela no sentido de trabalho, finanças, ter a independência financeira dela, né? Isso existe até hoje, gente, não estou brincando não, tá? Isso não é uma coisa que mudou, não. É raro, você até vê, né, que tem pais que são um pouco mais coerentes com a realidade, mas ainda existe até hoje isso. Então, o que acontece? A mulher, desde pequenininha, começa a colocar na cabeça que existe um príncipe. Em algum lugar existe um príncipe. Um dia ela vai achar aquele homem, aquele ser que é praticamente divino, que se coloca num pedestal, um homem perfeito, o homem que vai realizar todos os seus sonhos, que vai amá-la profundamente, que vai fazê-la feliz. Isso fica no inconsciente das mulheres, desde criança. E os meninos? Os meninos são orientados a quê? A serem bem-sucedidos na vida financeira, principalmente, a terem um bom emprego, a fazerem carreiras que deem dinheiro. Eu já tive vários meninos que eu pude ver isso de perto e vejo. Por exemplo, pai é engenheiro. Ah, você também vai ser engenheiro, porque engenheiro ganha bem, né? Existem famílias de médicos, famílias... Não é só famílias, né? Às vezes o pai nem tem uma condição financeira tão boa, mas tem sempre aquele, vamos dizer assim, aquela coisa, a ideia de, por exemplo, ser advogado, ser engenheiro, ser médico, essas profissões são muito valorizadas. E agora as profissões ligadas, né, à computação, a tudo que tem a ver com a internet, enfim, são profissões que valorizam, né, no sentido de ganhar dinheiro. Então o menino é incentivado desde pequeno a ser o quê? Um provedor de si mesmo e futuramente, se ele for casar, um provedor da família. Eu não estou falando de outra década, gente, eu estou falando de agora, por incrível que pareça. Ainda vejo isso com crianças pequenas, inclusive, tá? Então as coisas começam daí. Outra coisa com os meninos são ensinados também, não digo tão pequenos, mas quando eles começam a ficar maiorzinhos, a serem o que? Garanhões, né? A namorarem, explorarem a sexualidade. Hoje em dia, lógico, né? A garotada está mais esperta, né? Mesmo as meninas já não querem mais saber dessa história da virgindade, essa história de que tem que se guardar, algumas até talvez, mas já sabem que a sexualidade é uma coisa que está aí para todo mundo explorar, né? Os meninos também, mas nós sabemos que existe ainda uma mentalidade machista, que ainda existe uma mentalidade de que, vamos dizer assim, de uma certa forma, é feio uma mulher vamos dizer assim, se jogar para um homem, que se jogar, eu digo assim, de demonstrar de qualquer forma que ela quer,
né? Sexo apenas, vamos supor até, não necessariamente uma relação, né? A mulher tem que querer algo a mais. Amor e sexo tem que andar juntos para uma mulher, senão as pessoas acham isso absurdo, né? O que não é válido para os homens, né? Sexo para os homens é uma coisa normal, né? Bacana, dá orgulho, né? O pai saber que o garoto, nossa, um garanhão, que ele tem namoradas bonitas, sai com garotas bonitas, que ele, enfim, explora esse lado de macho, né? Isso tudo, gente, infelizmente, ainda existe. Lógico que a gente vê algumas mudanças acontecendo, mas a gente vê mudanças que ainda tem muita coisa para rolar. Agora, eu acho que temos uma faixa etária, eu diria, né, pela minha clínica mesmo, que eu vejo que as mulheres entre mais ou menos 50, 40, 30 anos de hoje, né, ainda estão nesse pensamento de encontrar o tal do príncipe, né? Como se ter um homem ao lado fosse uma coisa necessária para ser feliz. Não bastasse ter vamos dizer assim, um companheiro, enfim, alguém que você pode até nem morar junto, uma coisa mais solta, uma relação mais solta. A coisa do casamento mesmo, ainda é muito forte. Pior que é. Quer dizer, eu digo pior pelo seguinte, não sou nada contra quem quer casar, veja bem. Mas acho que o casamento tem que ser uma coisa ao contrário do que as pessoas pensam. As pessoas pensam assim, um dia eu tenho que casar. Eu acredito no seguinte, a gente casa quando a gente encontra alguém, vamos supor, quando eu falo em casar, não é casar na igreja necessariamente, não é casar. Vamos dizer assim, dividir a sua vida com alguém, né? Quando você conhece alguém que te inspira, né, a vontade de dividir o espaço, quando aquela pessoa realmente te inspira, te dá vontade, né, após você conhecê-la, após você ter um relacionamento com ela durante um tempo, ter tempo para conhecer, bater papo, enfim, fazer várias coisas, né, ter a oportunidade de conhecer o outro, né? Para que você possa fazer uma escolha, se você realmente quer dividir sua vida com aquela pessoa. Casamento não é uma coisa que, vamos dizer assim, é uma instituição necessária, que se você não casar, você vai ser chamado hoje em dia de titia. Se existir isso, se alguém fala isso para você, pelo amor de Deus, né? É uma coisa muito ridícula, cá para nós, né? Mas, infelizmente, ainda existem avós, tias, famílias que cobram das pessoas essas posturas. Pior que existem. Vamos continuar a nossa história. Voltando, então, a essa, vamos dizer assim, essa base, né, que se dá aos meninos e às meninas, e as mulheres crescem com essas coisas, né? Isso vem, na verdade, desde lá da sua tataravó, do seu tataravô, isso vem, né, nas gerações, vai passando de geração para geração, né, até que chega alguém e quebra com isso, geralmente, né? Inclusive nesse livro, As Mulheres Correm com os Lobos, ela fala sobre essa necessidade de haver essa quebra, né? Mas a gente ainda nota que a mulher é muito dependente das relações afetivas. A mulher ainda se coloca no mundo muito como objeto, né? Se nós prestarmos atenção, o que mudou, né? Nós vemos pessoas que, ao invés de cuidar de si, né, da sua autoestima, né, do seu bem-estar, da sua mente, da sua vida profissional,
primeiro, né? De se sentir bem no mundo, de fixar suas bases, né? Para saber quem você é, a sua identidade, né? O que você está fazendo aqui, como você vai ter prazer com você mesmo na vida, né? Como se ter alguém, um companheiro, não tem o companheiro, não adianta nada. Não valoriza as conquistas. Não existe, infelizmente, quase mulheres, infelizmente, que valorizem suas conquistas, né? Ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a ficar sozinho também, lógico. Nem homem, nem mulher, nem nada. Mas eu acho que nós temos que começar a prestar atenção da necessidade de começar o amor conosco, né? A primeira pessoa a quem nós devemos amar é a nós mesmas. Como é que você vai amar alguém se você não se amar? O que acontece? Acontecem duas coisas. Ou você vai, se você não consegue se amar, né? Se a sua autoestima é baixa, você vai procurar no outro esse amor, né? Esse olhar do amor no outro, como uma boia de salvação, como se ele fosse te dizer que você é boa, que você é uma pessoa legal, que você é uma pessoa bonita, que você é uma pessoa interessante. Você vai colocar todas as suas expectativas de amor próprio, olha que loucura, no outro, ao invés de colocar em você, né? É uma coisa que não faz o menor sentido. E isso acontece muito. E as mulheres sofrem muito com as relações, muito. Uma pessoa que vamos dizer assim, te frustre, né? É o fim nossa, da picada, é uma coisa assim que arrasa com a mulher. Nós temos muita dificuldade de lidar com os relacionamentos amorosos. Nós temos muita dificuldade em, às vezes, entender que não deu certo porque não tinha que dar, né? Ou que a gente não está encontrando a pessoa certa porque nós não encontramos, na verdade, alguém que olhasse para nós e valorizasse quem nós verdadeiramente somos. Porque o que é válido em qualquer relação, eu estendo isso, né? Tanto para os relacionamentos heterossexuais como para os relacionamentos homossexuais, qualquer tipo de relacionamento amoroso, você olhar para o outro e amar o outro por quem essa pessoa é. Ninguém é perfeito, gente. Ninguém é perfeito. O que você vai ver no outro e que vai te atrair no outro, não sei. Cada caso é um caso. Mas você não vai querer modificar, mudar a pessoa que você ama. Isso não faz sentido. Quando você ama alguém, você ama ela como ela é. E quando você é amada ou amado, você é amado como você é. Isso eu digo numa verdadeira relação de amor, numa relação de amor que realmente é verdadeira. Porque o resto é confusão. O resto são casos equivocados. Quando você entra numa relação com uma pessoa e você pensa que você vai mudar aquela pessoa, fulano ou fulana, eu vou colocar do meu jeito. Muita gente fala isso. Você acha que isso rola? Quem muda quem? Ninguém muda ninguém. Isso não existe. E nem a pessoa tem a obrigação de ser o que você quer. Não faz sentido. Como é que você ama alguém que você também, olha só que coisa mais estranha, que você acha que tem que mudar? Você ama o que nessa pessoa na realidade? Você quer mudar uma pessoa? Você ama essa pessoa, tem certeza? Se você acha que tem necessidade de mudar essa pessoa, talvez você nem ame, talvez você sinta posse.
Talvez você queira aquela pessoa por outros motivos, talvez porque aquela pessoa é bonita, talvez porque aquela pessoa tem um status, talvez, não sei que motivo, mas é um engano, na verdade, isso, né? Amor não exige mudança. Se há mudança, há uma mudança durante o relacionamento dos dois, né? Tentando um ceder um pouquinho, o outro ceder um pouquinho, porque faz parte de uma dinâmica que acontece durante o relacionamento, para que até as coisas deem certo, né? Acho que, né, as pessoas vão se ajustando e não é fácil se ajustar um ao outro, né? As diferenças existem, a realidade é que existem diferenças sim, né? O que importa é a troca, né? O que importa é a cumplicidade, o que importa é o respeito. As pessoas pensam muito pouco no respeitar. Aliás, é uma coisa que nós seres humanos temos dificuldade em respeitar o outro, em tentar entender o outro, tentar entender as razões do outro, né? Por isso é tão difícil a relação amorosa, porque respeitar não faz parte muito do nosso vocabulário, nem da nossa maneira de lidar com os outros. Bom, vamos continuar a pensar. Eu vejo muitas pessoas sofrendo também. Vamos falar das mulheres de novo. Às vezes a pessoa está carente, terminou um relacionamento que deixou extremamente ferida. Por quê? Primeiro, eu acredito plenamente que se você foi ferida, eu não acredito em vítima, porque você permitiu de alguma forma que aquela pessoa entrasse na sua vida e fizesse um estrago. Foi falta de amor próprio que não disse assim para você no seu ouvidinho: olha, tá ruim a coisa, sai fora, né? Essa pessoa tá te maltratando. Porque quando a gente gosta da gente, a gente pula fora quando percebe isso. Eu vejo muito, né? Pessoas que querem, aí repito, achar que o outro vai mudar e ficam ali insistindo e vão sendo maltratadas cada vez mais. Vamos lá, terminou esse relacionamento, né? Que foi maltratada, por exemplo, se sentiu maltratada. A carência volta, porque aqui dentro está faltando amor próprio. Amor próprio para enxergar, inclusive, que se você saiu daquele relacionamento que estava ruim, graças a Deus, né? Bom, o que acontece? Aí vem alguém, de repente, na sua vida, isso é muito comum, né? Com um perfil, porque o perfil geralmente se repete, não é à toa, né? Aí nós podemos entrar na psicologia, né? A gente não escolhe à toa, às vezes, pessoas parecidas, né? A gente repete padrões nas nossas escolhas, né? A gente repete padrões de homens com a mesma forma de tratar. Aí vem um sujeito, aí diz que você é linda, que você é maravilhosa, que ele te ama, no começo te trata como uma princesa, te leva para jantar, sei lá. O tempo passa, né? E você começa a perceber que algumas coisas ali não são exatamente assim. Ele começa a sumir, ou ele começa a te falar coisas que você começa a achar que são críticas, ou ele começa a querer te dominar, ou ele começa simplesmente a dar desculpas, some, dá desculpas, e sempre tem uma história às vezes triste por trás, ele inventa, ele vem com papo que ele já sofreu muito com outras mulheres, que você é diferente, você é uma pessoa que entende ele, você é uma pessoa que
é amorosa, mas ele continua com um padrão com você que não corresponde ao que ele diz. Ele some, ele quer mandar em você, ele é ciumento, ele faz o que ele quer, mas você não pode fazer o que você quer. Há pouco tempo atendi uma pessoa que teve esse problema. A pessoa, né, no caso o homem, tinha uma história, contou uma história muito triste para essa mulher, né, como se ele tivesse sofrido muito com outras mulheres. Essa história foi comprada por essa mulher, né? Ah, coitadinho e tal, e você é linda, e eu te amo, porque com você vai ser diferente. 1000 promessas. Mas, no meio dessas promessas, essa pessoa nunca tinha tempo, porque era uma pessoa muito ocupada profissionalmente. Então, sempre tinha alguma coisa, né, que marcava com a pessoa e, ai, mas eu tinha tal coisa, aconteceu isso. Enfim, né, a pessoa vai se sentindo cada vez mais sem entender o que está acontecendo, né? A pessoa começa a se sentir frágil, a pessoa começa a se sentir também querendo desculpar ele. Isso acontece, né? Não, ele é muito ocupado, ele não veio porque ele estava fazendo não sei o que do trabalho dele. Infelizmente, né, as mulheres tendem muito a desculpar esses homens. Geralmente são personalidades narcisistas. São homens manipuladores. Nós não precisamos desconfiar, só para responder a pergunta da Priscila aqui, como se defender desse perfil manipulador sem se transformar numa pessoa muito desconfiada. Quando você está bem com você, você não vai cair na mão de um manipulador. Se você gosta de você, você percebe, na hora. Até a forma, né, de chegar a você, e às vezes esses elogios exagerados, né, certas seduções, né, que você vê que é um negócio assim meio, gente, mas já tá me amando, mal me conhece, né? Sabe? Tudo tem um tempo, né? Eu acho que quando você vê que a coisa está exagerada demais, alguma coisa está errada, né? Esses homens geralmente eles são narcisistas, eles querem se sentir, né, conquistadores, eles querem se sentir aqueles caras que sabem seduzir, né? Ou então te manipular para outras coisas, né? Eu já ouvi histórias de mulheres que inclusive até dinheiro deu para esses homens. Ou dinheiro, ou então da própria, vamos dizer assim, da própria vida, tipo, por exemplo, se dedicar a esse homem a ponto de largar tudo da vida dela para ir viver com essa pessoa e virar uma escrava, né? Virar uma gueixa, né? Cuidar de tudo da vida dele, fazer tudo para agradá-lo, e ele nunca está satisfeito. E é um jogo muito complicado porque geralmente ele é esperto, né? Ele fala assim, reclama, por exemplo, você gastou dinheiro nisso, você gastou dinheiro naquilo, mas ele, você está linda. É muito complicado lidar com o narcisista quando você está carente, realmente. Quando as pessoas não percebem, né, quando as pessoas estão muito carentes, é como se elas não quisessem ver. É uma cegueira muito grande e muito perigosa. Porque o sofrimento é grande também. Quem é que fica feliz tendo que abrir mão da sua própria identidade, dos seus próprios desejos, para viver com um homem? Acho que ninguém, né? Agora, eu já vi isso acontecer com homens também.
eu já tive pacientes homens que as mulheres também manipularam. Não vamos generalizar e dizer os homens não prestam, os homens são cachorros. Não, as coisas não são bem assim. Nós todos somos seres humanos e existem homens também que sofrem. Eu já atendi homens que tiveram mulheres que traíram na surdina, pessoas extremamente ingênuas. Mesma história, cara. Autoestima zero deles, né? E, enfim, no final das contas, levaram literalmente o pé na bunda, né? De formas horrorosas. Inclusive, eu tive um paciente que ele teve o casamento marcado, ele marcou tudo. Ele era uma pessoa muito bonita, era um homem muito bonito, tinha dinheiro. E ela teve a coragem de, um mês antes do casamento, desmarcar, porque ela reencontrou um ex-namorado e achou melhor voltar para esse ex-namorado. Essa pessoa ficou arrasada, era um homem. Então, as coisas não acontecem só com as mulheres, mas a gente vê estatisticamente que acontece mais com as mulheres, né? Por causa dessa história que eu já falei. Porque desde pequenas nós somos induzidas a ter que achar o tal do príncipe encantado que vai nos dar o final feliz. Enquanto você não tiver o príncipe encantado, o castelo, o cavalo branco e o final feliz, você não é ninguém. E a família cobra, né? Pior que cobra. As amigas cobram, né? As pessoas fazem do casamento uma coisa de conto de fada mesmo. É como se você fosse ser feliz pro resto da sua vida. Se você parar para pensar, até... veja bem, eu não tô... eu quero deixar bem claro aqui, eu não sou contra a festa de casamento, eu não sou contra nada disso, mas a coisa, se for vista de uma forma um pouquinho mais crítica... a coisa é tão exagerada que às vezes você gasta um dinheiro absurdo para fazer uma festa de casamento, comprar um vestido, fazer tudo de uma forma tão assim maravilhosa para que os outros vejam que você está sendo feliz. Não é nem para você às vezes aquilo. Eu também já vi isso. Sabe, eu já atendi pessoas que faziam questão de mostrar para a sociedade, né, como se aquilo que fosse dar valor a ela, entende? O casamento, a pompa, a festa, a igreja, o vestido, o bolo, a madrinha, o padrinho. A gente, para ser feliz com alguém, não precisa de nada disso. Lógico que um casal pode perfeitamente querer fazer uma festa, querer casar na igreja. Eu não estou dizendo que isso não possa ser, mas eu acho que as coisas têm que ser de comum acordo, né? As coisas, quando elas são reais, elas são de comum acordo, porque os dois querem a mesma coisa, porque os dois querem festejar, os dois querem fazer alguma coisa com os amigos, os dois querem, enfim, festejar mesmo, né? Não é para mostrar para ninguém felicidade. A felicidade é aqui dentro. O sentimento de estar ficando com uma pessoa que eu amo, né? De fazer um casal com alguém que eu amo, é aqui dentro. Eu não preciso mostrar para a sociedade, ninguém precisa mostrar para a sociedade nada, né? Eu acho que nós ainda temos muito a caminhar nos relacionamentos afetivos, muito a caminhar. Mas eu acho que nós temos muito a caminhar, na verdade, no nosso relacionamento conosco, com a nossa própria autoestima. Eu vou sempre falar de autoestima, gente, porque eu percebo que é um ponto muito frágil. Infelizmente, nós não somos, vamos dizer assim, incentivados a isso, a nos amar.
é uma coisa que é fraca, é uma coisa que é frágil, né, na nossa sociedade capitalista. Tudo tem que vir do lado de fora, né? Se você tá magra, se você tá bonita, se você tá bem vestida, se você usa tal marca, se você, enfim, você não vale pelo que você é aqui, né? E na realidade, nós valemos pelo que nós somos aqui. Um homem que ama uma mulher, ele pode até achá-la bonita, mas o amor é o amor pela pessoa. É o que ela tem aqui dentro. E isso, para ser descoberto, vai ser descoberto depois de muito papo, de muita troca de ideia, né? Isso vai ser construído. Uma relação saudável, ela é construída, né? Ela não se dá assim, ó, né? Por química, tesão. Tesão todo mundo tem. Ver uma pessoa bonita e querer ir para a cama não é difícil para ninguém. Não é impossível para ninguém. Agora, construir um casal, construir uma vida, né? Abrir mão, inclusive, de determinadas coisas, porque você vai ter que abrir mão de algumas coisas e o outro também, né? Para que vocês se encontrem em um determinado horário, para que vocês estejam juntos num determinado momento. Tem que ter disposição interna, né? E isso só se dá quando as pessoas se admiram, quando as pessoas realmente olham umas para as outras e acham que o outro tem valor, quando existe essa valorização do outro, né? Quando se olha para a pessoa e se ama essa pessoa como ela é. Porque não adianta achar que você tem que entrar numa forma também para agradar aquela pessoa. Isso aí é extremamente insalubre, é uma coisa louca, é uma coisa doentia. Entrar numa forma para agradar uma mulher ou um homem, isso não existe, né? Seja qualquer tipo de relação, como eu estou falando, seja homossexual, seja heterossexual, porque os homossexuais também sofrem essas coisas, né? Existe isso também. A gente vê, eu também já atendi, né? Somos pessoas, todos nós, né? E amor próprio é uma coisa que pode faltar em homens e mulheres, né? Quando eu falo de homens e mulheres, eu estou falando em gênero, não estou falando se gosta de homem ou se gosta de mulher. Isso aí não interessa, não importa. O que importa é você saber quem você é, o que você vale, né? O que você tem a oferecer, inclusive. Você tem que saber quem você é, né? Para você ser amado e amar. Porque se você achar que o outro vale para você porque ele tem dinheiro, ou porque ele é bonito, ou porque sei lá o que, isso não é amor, isso é posse. Uma coisa é você admirar. O amor, né? Eu acho que ele tem essa questão da admiração. Não tem como não admirar o outro se você ama. Faz parte. Então, como que você vai amar uma pessoa se você olha para tem várias coisas ali que você discorda, que você acha que, sei lá, tá te maltratando, tá te espizinhando, ou tá, enfim, de alguma forma errando muito com você. Tá te deixando na mão. Não dá, né? Não tem como. Então vamos aprender a nos amar primeiro. Eu acho que a primeira pessoa que a gente devia namorar somos nós mesmos, né? A gente tem que aprender a se gostar para que a gente possa gostar do outro. Eu sempre faço aquela comparação do filtro. Imaginem um filtro com água. A água seria o amor.
Se o seu filtro está cheio de amor próprio, se chegar alguém te pedir uma caneca de água, de amor, você vai ter como dar, tranquilo, e não vai te faltar. Você não vai se sentir mal porque você está dando um pouco de água para o outro, de amor. Mas se o seu filtro está um tiquinho de água e o outro chegar e te pedir, como é que você vai dar? Você vai ficar vazio? Não existe amor aí. Existe fantasia, ilusão. Quem não se ama não tem como amar ninguém, né? Assim como um narcisista que não ama ninguém, ele não vai amar você, ele não vai amar nada, ele vai só manipular. O intuito dele é viver em torno do umbigo dele, é viver fazendo o que ele quer. Ele está pouco se importando com os outros, ele está pouco se importando com você. E você não percebe, vou repetir, porque você não tem amor próprio, você está carente e você entra nessa roubada. Então, gente, quem está sofrendo, porque amor não é sofrer, né? Amor, inclusive, traz o quê? Amor traz paz de espírito, amor traz tranquilidade, amor traz conforto. Amar alguém e ser amado é recíproco, é uma coisa muito boa. É confortável, é agradável, é paz. Se você não está vivendo isso, se não é assim que você está vivendo a sua relação, eu acho que você tem que parar para pensar o que está acontecendo com você e com essa pessoa que você diz que você ama. E, de repente, né, que tal buscar uma ajuda, né? Uma ajuda, conversar com um terapeuta, conversar com alguém que possa te ajudar a resgatar o teu amor próprio. Porque senão você vai sofrer a vida inteira. Você vai viver na carência eterna. Você vai cair em várias emboscadas a vida inteira. E isso é muito, muito triste. Além do que ninguém gosta de viver sofrendo, eu acho, né? E se você tem prazer em sofrer, tem mais questões ainda para a gente ver, né? Porque existem pessoas que, por incrível que pareça, parece que gostam de sofrer. Isso existe. Isso já é uma outra história. Eu pretendo fazer uma outra live. Eu vou falar sobre esse livro de mulheres que correm com os lobos, tá? Eu vou falar um pouquinho da visão junguiana, tá? De como acontecem as coisas, né? Entre homens e mulheres, as relações amorosas, tá? Mas hoje eu queria deixar essas questões para vocês pensarem, né? Eu acho que a gente precisa pensar. A gente não tem tempo para pensar. A gente vive uma vida muito corrida, né? E a gente vai, sabe, se atrapalhando, tropeçando em tudo, e a gente não para se questionar o que está acontecendo comigo, de verdade. Então vamos embora pensar, né? Vamos embora pensar. Vamos ver se realmente você está numa relação que vale a pena. Se realmente você precisa tanto daquela relação. Se você está tendo retorno. Se você está sendo realmente amado, amada, né? E o que simboliza, na verdade, para você ter um companheiro ou uma companheira? É um bote salva-vidas? Ou realmente você está buscando uma companhia, você está buscando um companheiro, você está buscando uma pessoa para dividir a sua vida, as suas coisas, enfim, ter um relacionamento de verdade, mas com amor próprio.
né? Sempre. Ok? Se vocês quiserem deixar perguntas, deixem no direct, tá? Porque eu posso até jogar na próxima live, inclusive, né? Responder, ou responder a vocês no próprio direct, tá? Então vamos aguardar a próxima live, que eu vou entrar mais a fundo no assunto, já com uma visão junguiana desse livro, que eu acho que todas as pessoas, não serve só para as mulheres, serve também para os homens, que sofrem também, muitos homens sofrem, ok? Muito obrigada a todos que estiveram aqui assistindo, muito obrigada mesmo, uma boa noite para todos, até a próxima, namastê.